A paz do Senhor, meus queridos. Eu não sei qual grau de ministério que você tem, né? Eu digo grau porque tem pessoas que acham que, por exemplo, ser presbítero, evangelista, pastor, apóstolo e por aí vai, pode ser um pouco maior o grau do que, por exemplo, um diácono. Pois bem, o certo é que, independente do tempo que você está na igreja, a hierarquia que você adquiriu na igreja, hierarquia entre aspas, nós temos que servir. E hoje, o Deus falando conosco em 7 minutos, talvez pode desagradar alguns, mas é a palavra de Deus. E eu sei que você preza pela palavra, não é? Então já deixa essa curtida. Deus vai falar conosco em 7 minutos para a glória dele. Eu quero que vocês abram a Bíblia. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a Bíblia, tá bom? No Deus falando conosco, lá em Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Se você puder, compartilhe para muita gente, tá bom? Deus vai falar conosco tremendamente na temática de servo. Servo. Marcos, capítulo 10. Eu separei alguns versículos para nós aqui. Hoje a gente vai estudar muito a palavra de Deus. O versículo 45, e que o Senhor vai falar no nosso coração profundamente. Diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou por muitos. Tem muitas pessoas que vão falar assim, não, mas Jesus, ele era Deus, e ele veio para servir ali, foi numa missão de servo ali, mas de forma alguma ele pode servir no sentido de ser Deus. Irmãos, é interessante o exemplo que Jesus deu para a gente de ser servo, de se humilhar, né? De despir de fato da sua poderosa glória, majestade, para servir. E em muitas das vezes, esse serviço que ele demonstrou, por exemplo, vou colocar no extremo aqui para vocês, de lavar os pés dos discípulos, mostrando humildade, purificando eles, preparando eles para uma chamada. Para muitos ali é humilhante. Muitos de hoje, de um grau, por exemplo, como pastor, olha para aquilo ali e fala, que vergonha. É um sentido humilhante. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus é Deus. E ele sendo Deus, aquilo ali não, de forma alguma, não desce o seu caráter, o seu poder, a sua majestade. Pelo contrário, ele só faz a gente ficar mais encantado com ele. Como um Deus poderoso veio para nos amar, veio para servir por um momento as pessoas e ainda nos serve, né? E é interessante que ainda ele nos serve com o seu amor, com a sua graça. Ele morreu na cruz por nós, então isso é um modo de servir também. É lógico que hoje ele está sentado no trono de glória, mas ele deixou o seu exemplo. E nós devemos aprender com Jesus. Então se ele, no Marcos capítulo 10, versículo 45, ele veio para servir, nós nascemos também com uma chamada. E essa chamada é para o quê? Servir. Irmãos, independente do tanto que você adquire títulos, diplomas e etc., você nasceu para servir. Queira você ou não, é para isso que Deus te fez. Para servir o seu próximo. Para mostrar amor para o seu próximo. Como Jesus deu o exemplo. Observe comigo em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler aqui onde que eu gravei aqui já. Fica mais fácil. Filipenses 2, versículos 5 ao 7. Diz assim: seja a atitude de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? Cristo Jesus. Glórias a Deus. Que embora sendo Deus, que embora tendo a maior autoridade, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se. Independente do grau que a gente tem, irmão, dos títulos que a gente tem, não deixe isso apegar, não deixe isso virar vanglória, ser egoísta, se exaltar. Pelo contrário, mas esvazia-se a si mesmo, esvazia-se, vindo a ser servo. Não esqueça que você nasceu para ser servo. Mesmo que você alcance um grau também de espiritual, de ser filho de Deus, você nasceu para ser servo. Glórias a Deus. Porque Deus tornou-se semelhante aos homens.
E nós devemos continuar com esse grau de servir a Deus. Detalhe, servir a Deus é ouvir a sua voz, ouvir o seu espírito, não ser conduzido por nós. É por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo cheio de membros, com vários talentos dados por Deus, várias qualidades, vários dons, mas quem é o cabeça é Jesus Cristo. Versículo 27 de Lucas capítulo 22. Observe comigo. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como que serve. Olha que exemplos que Jesus já nos deu, irmão. Para servir, Jesus nos serviu. E Ele é o maior que estava na mesa. Glória a Deus. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Eu quero deixar só esses versículos para vocês. Tem muitos outros que tratam sobre servidão, muitos mesmo. E nós não podemos esquecer disso, irmãos. Se nós alcançamos uma sabedoria, né? A Bíblia diz que uns são chamados até para mestres e doutores. Esses mestres e doutores têm que continuar servindo. Com o fruto de quê? Com o dom de quê? É 1 Coríntios capítulo 13, o amor. Então, nós temos que continuar exercendo o máximo possível, com mais qualidade possível, o dom que Deus nos deu, mas com amor de servir, com amor pelas almas, como Jesus deu-nos exemplo. Amém? Deus abençoe. Este é o programa Deus Falando Conosco, vídeo 14. Espera os outros vídeos. Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário do que você achou. Deus falou com você? Porque Deus falou com o presbítero Paulo. Um abraço, irmãos.